Olá, segundo ano, nossa aula vai começar. E hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro. E estas são as atividades do dia de hoje. Em língua portuguesa, vamos usar o livro Ápice e a apostila. E vamos aprender sobre o conto e estudar o grupo de palavras. Na aula de matemática, vamos usar a apostila. E vamos aprender o nono passo da subtração, operações no QVL, ordem crescente e decrescente, e hoje é dia da provinha de fatos. Então, separe seu material e vamos começar. No caderno, escreva a data do dia de hoje, passos 23 de setembro de 2021, e escreva seu nome completo. Vamos iniciar as nossas atividades de língua portuguesa no livro Ápice. Leia o conto das páginas 176 e 177 e faça as atividades das páginas 178 e 179. Hoje vamos aprender o gênero textual do conto. Existem vários tipos de contos, de fadas, de aventuras, contos fantásticos, de terror, entre outros, mas todos têm essas características em comum. Personagens são seres que atuam na história. O narrador, que conta a história. O tempo, quando ocorre a história. O espaço, onde se passa a história. O enredo, como se divide a história. É a sequência de assuntos. A história tem começo, meio e fim. E o conflito, que é um problema que surge para que os personagens resolvam. Agora vamos abrir o livro na página 176. Para iniciar, há vários modos de contar uma história. Em algumas, os animais podem falar, pensar e sentir do mesmo jeito que as pessoas. Agora você vai ler uma dessas histórias em que um animal precisará de ajuda. Será que alguém vai ajudar? Vamos acompanhar a leitura? A galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo, o trigo começou a brotar e as folhinhas, bem verdinhas, a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha, cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha, cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não. Sou eu quem vai comer esse pão,
disse a galinha Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Crianças, agora, depois da leitura, vamos responder a interpretação do texto. Está na página 178. Atividade oral e escrita. A história que você acabou de ler é um conto. Qual é o assunto do conto? Vamos responder a atividade número 1. Então, qual que foi a história deste conto? É a história de uma galinha ruiva que fez um pão com um grão de trigo. 2. Quando aconteceu a história? Lá no texto, você imagina, lendo o texto, quando que aconteceu essa história? A história começou quando a galinha ruiva encontrou um grão de trigo. 3. Onde você acha que a história aconteceu? Onde se passa essa história? Tem animais? Então essa história se passa na cidade? Não. Ela pode se passar aonde? No campo, no sítio, ou numa chácara, ou na fazenda. Onde você acha? 4. Agora você já pode responder, depois de ler o texto. Alguém ajudou a galinha? O cão, o gato, o porquinho e o peru, eles ajudaram a galinha? Não, ninguém ajudou a galinha. Ela fez tudo sozinha. O personagem mais importante de uma história, aquele que se destaca, é chamado de personagem principal. Vamos responder a atividade 5. Quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva? O personagem principal é a galinha ruiva. Atividade 6. Escreva o nome dos outros personagens que participaram da história. Quem eram os amigos da galinha que não ajudaram ela na hora que ela pediu ajuda? Foi o cão, o gato, o porquinho e o peru. 7. Ligue para completar a frase. A galinha ruiva, ela tem penas amareladas, azuladas ou avermelhadas? A galinha ruiva, ela tem penas avermelhadas. Página 179, atividade número 8. Marque com um X o quadrinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha acha um pão, seus amigos, um grão ou uma planta. A história começa quando a galinha ruiva ela acha um grão de trigo. Então, podem fazer um X. 9. Desenhe em uma folha de papel como você imagina este trecho. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Crianças, imaginem esta cena e façam um lindo desenho. 10. Leiam as perguntas e respondam. A. Por que a galinha disse essa frase? Sou eu quem vai comer esse pão, cocoricó. Por que a galinha disse essa frase? Vocês se lembram lá no final? Na hora de fazer, os amigos da galinha não quiseram ajudar, mas na hora de comer, eles queriam. Então, a galinha disse essa frase porque ela fez todo o trabalho sozinha e ninguém a ajudou. B. Como terminou a história? Lá no finalzinho,
A galinha comeu o pão sozinha, não foi? Então, crianças, essas foram as atividades de língua portuguesa do dia de hoje. Vamos organizar o que estudamos. Leiam o esquema. Conto é uma história imaginada, vivida por personagens em certo tempo e espaço, onde perguntamos quem participa da história, né? O que eles fazem, quando e como acontece a história. Dica importante: assista a sugestão de vídeos caso você queira estudar mais sobre conto e o nosso grupo de palavras. Agora é hora de estudar o 18º grupo de palavras que está na apostila, página 153. Amanhã é dia de ditado. Estudem bastante. E estas foram as nossas atividades de língua portuguesa do dia de hoje. Não se esqueçam de mandar as fotos das atividades.